Amém. O Espírito Santo está nesse lugar. Você pode dizer amém. Você já sentiu o toque da glória, do poder de Deus aqui? Eu sei que sentiu. Porque Ele está aqui bem real. E é Ele quem vai falar aos nossos corações nessa manhã. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Marcos 16. Nós vamos ler a partir do 9. Nós vamos ler até o 18. E diz assim a palavra do Senhor. Havendo ele ressuscitado de manhã cedo, no primeiro dia da semana, apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual expelira 7 demônios. E partindo ela, foi anunciá-lo àqueles que, tendo sido companheiros de Jesus, se achavam tristes e chorando. Estes, ouvindo que ele vivia e que fora visto por ela, não acreditaram. Depois disso, manifestou-se em outra forma a 2 deles, que estavam de caminho para o campo. Indo eles, o anunciaram aos demais, mas também a esses 2, eles não deram crédito. Finalmente apareceu Jesus aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e a dureza do coração, porque não deram crédito aos que tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém? Você pode sentar. Essa é a palavra de Jesus. Essa é a palavra que saiu da sua própria boca. Esse texto, ele fala um fato que aconteceu logo que Jesus ele ressuscitou. Após o 3º dia, nós sabemos que Jesus ele ressuscitou. Ele venceu a morte. E após ele ter ressuscitado, ele começou as suas aparições ali para mostrar para as pessoas que era verdade, que ele realmente havia vencido a morte. E o texto fala que, primeiramente, ele apareceu a Maria Madalena. A gente sabe que Maria Madalena era uma seguidora de Jesus e que era uma mulher que vivia escrava por demônios. Os demônios possuíam o seu corpo e ela fazia tudo que os demônios queriam. Ela não tinha vida em si mesma, ela estava dominada. Ela estava sob influências de espíritos malignos. E essa mulher teve a oportunidade um dia de encontrar-se com Jesus. E Jesus expeliu dela esses demônios, esses dominadores. E deu a Maria Madalena a oportunidade de viver uma nova vida, de viver uma história. Então, primeiramente, Jesus apareceu para ela. E ela viu Jesus e foi compartilhar com os outros discípulos, os outros seguidores. E o texto fala que quando ela compartilhou, não acreditaram nela. Acharam que isso não tinha realmente acontecido. E depois o texto diz que Jesus apareceu mais 2 outros discípulos, que não diz quem era, e que eles também foram compartilhar com os outros discípulos, e eles também não acreditaram que era possível Jesus ter ressuscitado, porque eles viram Jesus morrer. E aí, pela uma 3ª vez, Jesus apareceu aos 11, aqueles que ele tinha chamado para perto, aqueles que por 3 anos, em torno de 3 anos, haviam sido preparados por Jesus para dar continuidade à mensagem que salvaria toda a humanidade. Esses discípulos, como eu falei quinta-feira, Jesus chamou eles para perto. Jesus os treinou, e não foi um treinamento teológico, Jesus não deu ensinos numa faculdade. O ensino que Jesus deu para eles foi para que eles aprendessem a amar Jesus, que
que eles conhecessem Jesus através do relacionamento pessoal com Ele. Então, esses companheiros não eram pessoas estranhas, eles tinham conhecido Jesus e ainda mais, eles tinham ouvido sobre o plano que Jesus tinha de transformar eles em ganhadores de alma. E eles sabiam o plano eterno de salvação da humanidade. Jesus havia falado para eles. Mas na hora de acreditarem que Jesus havia ressuscitado, eles não conseguiram. Foi necessário que eles vissem Jesus aparecendo ali para eles. E eles, uau! E mostrando os seus furos, nas mãos. E eles ali, uau, é Ele mesmo. Agora Ele está aqui com a gente. E Jesus, naquele momento, não ficou feliz. Porque, poxa, 3 anos eu estava ensinando sobre algo que eu iria passar, que eu iria fazer. E na hora que aconteceu, vocês não conseguiram acreditar. Porque era algo muito grande. Como assim um homem morrer e depois viver? Era algo novo realmente para aqueles discípulos. Então, ao ver Jesus, eles puderam comprovar a lei com seus olhos. E Jesus, o texto diz que Ele censurou a incredulidade e a dureza de coração. Eles não acreditaram nas palavras que Jesus havia dito antes. Mas por quê? Porque o seu coração estava duro, estava fechado para as verdades divinas. Estava ainda fechado. E depois de Jesus ter censurado a incredulidade deles, Jesus disse algo para que eles fizessem. Na verdade, Jesus estava dizendo, ok, agora é a vez de vocês. Mesmo que vocês não estão crendo a princípio, vocês vão crer quando vocês forem caminhando. Quando vocês forem realizando aquilo que eu mandei vocês fazer. Muitas vezes nós podemos nos comparar a esses discípulos. É difícil a gente crer na palavra. É difícil, está aqui escrito. A gente sabe que a Bíblia é a palavra inspirada de Deus para nos ensinar o caminho. Mas às vezes para nós é difícil também. Como assim? Tem tantas coisas aqui que é difícil para nós crermos. Mas saiba uma coisa, Jesus ele não aceita isso. Ele repreende a nossa incredulidade, porque a palavra de Deus, ela é viva. E ela é o nosso manual de vida e de fé. Fé é você crer nas coisas que se espera, mas que não se vê. Então, se está aqui escrito, eu preciso crer. Eu preciso abrir o meu coração, quebrantar o meu coração para dizer, Deus, me ajuda a crer. Porque o que está escrito aqui é verdadeiro. Por mais que muitas pessoas digam que não. Isso foram palavras escritas por homens. Sim, foram escritas por homens, mas inspirada pelo Espírito Santo. E se você não começar a crer no que está escrito aqui nessa palavra, dificilmente você vai viver o que está escrito aqui nessa palavra. Porque nós precisamos crer para começar a viver. Se a gente não crê, a gente nunca vai viver. Quantas pessoas, sabem quem é Jesus, mas não vivem o que essa palavra diz para mim e para você, porque não creem na palavra. Então, Jesus repreendeu os discípulos e disse, creiam na palavra. Mas, agora eu quero que vocês façam outra coisa. Ele disse, ide por todo mundo e pregue o evangelho a toda criatura. Ele deixou uma ordem, ok, eu estou vendo que vocês têm um problema de incredulidade, mas sigam, prossigam. Não fiquem parados na sua falta de fé. Não fiquem parados na sua incredulidade. Faça o que eu estou mandando. E ele disse, vai e prega em toda parte o evangelho. E o que é o evangelho? O evangelho é as boas notícias de salvação. O evangelho é aquilo que todas as pessoas na terra precisam ouvir. Que nós somos pecadores. Que o nosso destino é o inferno. Que o nosso destino é as trevas. Que o nosso destino é estar afastado de Deus por toda a eternidade por causa do pecado que habita nas nossas vidas. Mas, Deus ele tem um plano contra isso.
Ele tem um plano de dar a oportunidade a todos que creem na palavra dele, de serem salvos e serem achegados a Deus, e serem reconciliados com Deus. Então muitas vezes a gente olha para as pessoas que estão presas ao pecado, a demônios, a influência das trevas, e a gente faz, vou me afastar daquela pessoa porque ela não presta. Mas não é essa a ideia de Deus. A ideia de Deus é que nós nos aproximemos das pessoas e ajudemos as pessoas a se aproximarem de Deus. Porque essa é a boa notícia. Que elas, ao se aproximarem de Deus, receberão a salvação que a palavra diz que vem através de Jesus Cristo. Então, quando a gente não informa essa mensagem às pessoas, elas não têm como se aproximarem de Deus e elas permanecem naquele lugar distante. E Jesus disse para eles, ok, apesar da incredulidade de vocês, eu quero que vocês façam alguma coisa. Então, a incredulidade não é uma barreira para você ficar parado. Jesus disse, ok, vem que no caminho você vai aprender a crer em quem eu sou. Mas você precisa fazer algo. Você precisa anunciar o evangelho. Você precisa contar as boas novas sobre Jesus. E como eu faço isso? A partir do momento que você se achega a Jesus, você vai sentir o impacto da vida de Jesus, do amor de Jesus, qual nós cantamos, na sua própria vida. E aí é um fato. E se você contar esse fato para alguém que está nessa situação e dizer, eu era um drogado, uma drogada. Por muito tempo eu precisei daquela droga para eu ter um pouco de vida. Porque as pessoas vão buscar algumas coisas no mundo, na vida, porque elas querem algo melhor. Ninguém vai buscar beber, eu já bebi muito, sei disso, porque disseram que isso é legal, você vai como aquilo é um refúgio. Tudo que as pessoas estão buscando errado, elas estão buscando porque para elas é um refúgio e elas não têm outra opção. Mas a partir do momento que eu dou outra opção para ela, ela pode fazer uma escolha. E é isso que Jesus quer, que a gente dê opção para as pessoas, de terem as suas vidas transformadas, libertas, curadas, seja do que for, porque para Deus não importa a circunstância. Ele é Senhor das circunstâncias. Não importa nem mesmo a morte. Ele é Senhor da morte. Ele venceu a morte. Então ele disse para os discípulos, vão e contem aos discípulos a experiência que vocês tiveram já comigo. Tudo que vocês têm aprendido sobre mim. E eles foram. E ele disse que algo aconteceria quando esses discípulos começassem a falar sobre o seu testemunho com Jesus, sobre o testemunho dos planos que Deus teria para a humanidade. E ele diz que quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Então, ao falar sobre Jesus, acontecem duas coisas com as pessoas. Algumas, elas ouvem aquela mensagem e elas, eu creio, o Espírito Santo dentro delas confirma, isso é verdade. Mesmo que elas não tenham todo o entendimento ainda, mas dentro delas, elas sentem em seu coração que o que aquela pessoa está falando, aquela experiência que ela teve com Jesus, é verdade. E isso é crer. E tem outros que dizem, não quero ouvir essa balela. Isso não é para mim. Não estou interessado. Lá vem aquele crente com essa história de novo que Jesus te ama. Então, algumas pessoas sim rejeitam o evangelho. É fato, a própria Bíblia diz. Infelizmente, existem muitas pessoas que ouvem a mensagem que Jesus veio para salvar, que morreu na cruz para remir os nossos pecados, que Jesus é o Filho de Deus que veio para nos levar de volta para Deus. Mas muitas pessoas dizem, não creio nisso. Eu não acredito nisso. Isso não é verdade. Isso é coisa dos religiosos, dos crentes. Tem esse tipo de pessoa também. E Jesus continuou dizendo, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Os que creem que Jesus é o Filho de Deus. Os que saem declarando essa verdade receberão algo da parte de Deus que servirá como confirmação de que aquilo é verdade. E ele diz que são sinais,
coisas milagrosas que acontecerão, coisas que um homem não pode fazer. E ele diz que esses sinais acompanharão aqueles que creem. No nome de Jesus, expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. E se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Uau! Isso ajuda muita gente, sim ou não? Então Jesus disse que quando eu cresce, que Ele é o Filho de Deus, que veio para salvar o mundo, Ele me daria a condição, a oportunidade de ainda demonstrar isso, não somente com meu testemunho pessoal, mas no poder de Deus. Né? Ele nos deu essa autoridade, não só a mim, mas Ele deu a você que crê, a autoridade de que se você encontrar alguém, como Maria Madalena esteve um dia, possuída por demônios, você orar em nome de Jesus e declarar liberdade na vida daquela pessoa e ela ser livre. Uau! Não foi só Jesus que fez com Maria Madalena, Ele deu a mim e a você a autoridade para que todos os endemoniados que surgirem na nossa frente, nós, em nome de Jesus, que todos os espíritos malignos saiam em nome de Jesus. E eles não terão escolha. Eles terão que sair. Não é porque eu sou pastora. Se você crê em Jesus e você crê no poder do nome de Jesus, você pode colocar a sua mão sobre o endemoniado e dizer em nome de Jesus que todos os demônios saiam. E eles sairão, eu te garanto. E ele diz também que você também poderá falar em novas línguas. Né, que se houver um lugar para que o evangelho seja, a mensagem seja pregada, e não for na sua língua, você precisar falar outra língua, ele diz que no poder do Espírito Santo você pode falar uma língua e interpretar, e aquela pessoa, ou você pode falar uma língua e aquela pessoa entender a mensagem. Quando eu cheguei aqui, eu falava assim, nossa, como eu vou pregar para os americanos que eu não sei falar inglês? E eu tive uma experiência em Clinton com um cliente, lá em Clinton, que a gente estava fazendo uma arrumação no banheiro, eu e Misael. E quando chegou lá, ele queria conversar. E esse cliente, a filha dele tinha sido assassinada, que saiu no jornal, ele me mostrou um cara, um maníaco, se apaixonou pela filha, buscou ela, deu uma carona para ela no trabalho e matou a menina. Foi uma coisa bem terrível. E aí esse homem lá, e eu tinha chegado há pouco tempo, e eu disse, meu Deus, como que eu vou falar com ele? Eu não sabia nada de inglês, eu estava começando a estudar. Eu não sei como foi, mas eu conversei, Misael fazendo o serviço, e eu lá conversando com o homem. Eu ainda não sabia, hoje eu sei um pouco mais, mas naquela época eu não sabia mesmo. E nós conversamos o dia inteiro. E eu tive a oportunidade de falar para ele uma coisa. Ele disse, minha família foi arruinada, porque nós não conseguimos perdoar esse assassino. Já fazia 13 anos, alguma coisa assim, que esse homem tinha matado, e a casa dele, nem limpar a casa, era uma casa boa, bem grande. A morte entrou naquela casa, sabe? Ele, a mulher, tudo, não tinha mais vida lá. E eu disse para ele, começa perdoando. Né? A gente nunca vai ter uma explicação para uma atrocidade dessa, mas o perdão vai liberar o seu coração para você viver novamente, para a vida voltar. E a gente passou, e eu conversei, e eu saí dali tão cheia de Deus. Eu não sei como foi aquela conexão, eu sei que eu entendia ele e ele me entendia. Então isso se cumpriu, porque a mensagem de Deus precisava entrar naquele coração, e Deus deu o jeito. Sei que eu consegui me comunicar com ele. Então, pode acontecer isso com você. Se houver alguém que você quer falar, né, você não ter o conhecimento da língua não é um impedimento, porque Deus, ele vai fazer a conexão perfeita, porque é do interesse de Deus que a mensagem chegue até aquela pessoa, porque essa mensagem, ela promove vida, ela promove cura, ela promove libertação, restauração. Então não importa as barreiras, é interesse de Deus
que aquela mensagem encontra aquele coração. Mas ele diz que nós precisamos ir e pregar essa mensagem. E então, a outra coisa que ele diz é que a gente também poderá pegar em serpentes e se alguma coisa mortífera beber não lhes fará mal. Eu não encontrei na Bíblia nenhum caso de que alguém bebeu veneno, pelo menos não conta, e não morreu. Mas tem da cobra, né? Que Paulo, ele foi mordido por uma serpente e ele não teve absolutamente nada. Então, isso também ele diz, se for necessário, se acontecer de você ter que passar um dano de morte, Deus não vai deixar você morrer. Sabe? Deus vai te proteger. Porque pela mensagem de Deus a ser pregada, Deus pode fazer coisas impossíveis e extraordinárias. E ele diz ainda mais, que se nós puséssemos as mãos sobre os enfermos, eles ficariam curados. Nós podemos ou devemos, sempre que houver um enfermo, orar para que a cura de Deus venha. E não cessar de orar, porque Jesus disse que impusermos as mãos e orar, eles ficarão enfermos. Então isso são coisas que nos acompanharão. Isso são coisas que fortalecerão a nossa fé. Isso são fatos que acontecerão, que servirão de testemunho para a nossa vida. Mas a gente precisa colocar em prática, senão a gente nunca vai ver essas coisas acontecerem. Se eu perguntasse aqui, quantas vezes você já orou e um enfermo ficou curado? Você pode dizer para mim, nenhuma. E eu vou fazer outra pergunta. Quantas vezes você já orou? Porque o problema não está em um enfermo não ficar curado. O problema está a falta de oração. Porque às vezes você não ora com medo. E como que você quer ver um enfermo ficar curado se você não ora? No começo, quando eu li essa palavra a primeira vez, eu ficava, então vamos ter que começar a treinar isso. E eu orava, o enfermo não ficava curado. Aí eu orava da outra vez e o enfermo não ficava curado. Teve um fato que aconteceu com meu cunhado. Quando a minha irmã ficou grávida, eu não sei o que aconteceu, ele teve um problema espiritual. Ele ainda estava se convertendo, mas não tinha abandonado as práticas do mundo, e ali teve uma batalha. Quando a minha irmã estava grávida para a minha sobrinha nascer, ele teve uma chaga no corpo inteiro. E todos os médicos fizeram todos os exames e não sabiam o que fazer mais. Achavam que era uma doença rara e não tinha jeito e não tinha cura. E um dia, a minha irmã me chamou desesperada e disse, vem aqui, eu não sei mais o que fazer, está pior. E a chaga tomou o corpo dele. E eu cheguei lá. E eu sabia que Deus queria confirmar a fé dele, queria trazer ele de verdade. E a mãe dele também não era crente e estava lá. E Deus colocou no meu coração, ora por ele que eu vou curar. E eu disse, ok, então vou orar. E eu orei a primeira vez, nada. E eu orei a segunda vez, nada. E eu orei a terceira vez, nada. E eu olhei a incredulidade dos dois, dizendo para mim, não vai acontecer nada. Aí eu disse, ok, sentei no chão, ele estava sentado na cadeira, eu estava orando em pé, sentei no chão e disse, ok, se precisar eu passar a noite aqui orando, eu vou passar, porque eu sei que Jesus, ele cura, que isso não é nada para ele. Quando eu orei mais uma vez, as chagas começaram a subir na frente da gente. Foi desaparecendo das pernas e nas mãos e o corpo dele. Quando eu saí de lá, tinha pouquinhas manchas. No outro dia, quando ele acordou, não tinha mais nada. E a doença foi embora e até hoje ninguém sabe o que foi, nem o que aconteceu. Eu só sei de uma coisa, Jesus curou ele ali para que a incredulidade. Então ele realmente se fortaleceu com Deus, até hoje cristão. A mãe dele, após aquilo, também foi buscar Deus e se converteu. E por que aquilo aconteceu? Porque eu sou fervorosa em oração? Não, não tem nada a ver comigo. Isso aconteceu porque Jesus queria ali fortalecer a minha fé, a do meu cunhado, a da minha irmã, a da sogra da minha irmã e a sua também hoje. Então as curas acontecem porque Jesus quer mostrar que Ele é poderoso.
Mas se nós não orarmos porque somos covardes e achamos que é nós que vamos fazer alguma coisa, como vamos ver as curas? Então, Jesus estava dizendo, comece a praticar isso. Sabe, se vê o endemoniado, não corra com medo do demônio, mas corra para cima do demônio e diga, em nome de Jesus, deixa essa alma. Se você vê alguém doente, vai lá e diz, não custa nada, eu vou lá fazer a minha parte. E Deus faz a dele. Do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer, como Ele quer. Mas a nossa parte é ir lá e orar pelos enfermos. E a gente negligencia muito isso, com medo, achando que isso é de nós. E na verdade não é. Deus diz, esses sinais acompanharão. Eu vou fazer isso acontecer. Então vamos tirar a incredulidade do nosso coração. E depois que os discípulos ouviram essas palavras, o que aconteceu é que, segue o texto, né? De fato, o Senhor Jesus, depois de lhe ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à destra de Deus. E eles, tendo partido, pregaram em toda parte, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra por meio de sinais que se seguiam. Então, depois que os discípulos, ouviram que Jesus falava, Jesus, ok, agora já cumpri a minha parte aqui. O treinamento acabou. Agora é a hora da prática. E Jesus subiu aos céus e os discípulos viram isso. Então, se eles tinham começado essa história com o coração endurecido, com a fé fraca, depois deles verem Jesus subindo, não tinha mais incredulidade que suportasse isso. E aí o que aconteceu? Os discípulos foram cheios de coragem, porque o Senhor disse que ia confirmar com eles. Eles não fariam essa obra sozinhos. E eu quero dizer para você, essa obra não é sua sozinha. O Senhor, Ele vai conosco. E é muito legal quando o Senhor coloca diante de nós a oportunidade. E a gente se dispõe a ver o Senhor atuando através das nossas vidas, curando as pessoas, trazendo o amor dEle para o coração das pessoas, abrindo a mente das pessoas, quebrando as cadeias. Gente, não tem trabalho melhor do que esse. Mas, infelizmente, muitos estão perdendo esse privilégio. E o que me chama muita atenção nessa história é que era um plano de redenção de toda a humanidade. Mas Jesus não confiou isso a uma multidão que o seguia. Porque não era só esses discípulos que o seguiam por 3 anos, em volta de 3 anos. Uma multidão seguia Jesus. Mas esses discípulos foram aqueles que fizeram a escolha, que responderam o chamado de estar com Jesus, de dedicar a sua vida para servir a Jesus. Então, esses discípulos, eles receberam a confiança de Jesus, de propagar essa mensagem de vida por toda a terra. E essa mensagem começou a ser dita em torno de mais de 2000 anos, né? Nós estamos em 2024, não vou fazer essa conta que eu sempre erro, mas vamos dizer uns 2020. O pastor já está rindo. Então, vamos dizer que há mais de 2020 anos, essa mensagem foi proclamada. Alguns creram, alguns não creram. Mas uma coisa eu sei, ela chegou até nós. E nós ouvimos essa mensagem. E nós cremos nessa mensagem. E nós recebemos essa mensagem. E hoje nós temos a oportunidade de ver o Senhor cooperando conosco para a expansão dessa mensagem. E ela tem chegado aos corações. E Ele nos entregou. Porque hoje nós somos os discípulos de Jesus. Hoje nós somos os responsáveis por esse trabalho de anunciar o Evangelho a todas as pessoas e em todos os lugares. Então, essa mensagem, ela é poderosa. Ela não é humana, porque uma mensagem humana não duraria por mais de 2000 anos.
Essa mensagem que encontrou os nossos corações abertos, ela tem muito valor para Deus. E as pessoas precisam ouvir essa mensagem urgentemente. E existe uma questão. E a questão é que ainda hoje tem muitos que estão crendo, outros que não creem, mas tem outros que precisam ouvir essa mensagem. Ok, você pode dizer assim para mim, mas hoje o YouTube está cheio falando as coisas de Deus, que as pessoas estão pregando o Evangelho. Ok, mas de que forma as pessoas estão pregando o Evangelho? Eu volto de novo para a história. Existia uma multidão que seguia Jesus, se lembra? Mas essa multidão, ela apenas seguia Jesus. Ela queria ver os milagres que Jesus fazia. Ela estava ali para receber algo para viver, para melhorar a sua vida naquele momento. Mas a multidão não tinha tomado uma decisão de se tornar um discípulo de Jesus. E quando Jesus dá essa ordem, ir por todo mundo, ele dá uma ordem da gente fazer discípulos de Jesus. Então não é somente crer que Jesus existe. É fazer com que Jesus seja o seu Senhor. É começar agora a se comprometer com Jesus de uma forma tal que, como a gente cantou, você não saiba mais viver com Ele. Muitas pessoas hoje, elas sabem sobre Jesus. Eu lembro que quando eu me converti, eu não sabia quem era Deus, quem era Jesus, quem era o Espírito Santo. Pasme. Eu não entendia nada sobre isso. E a partir do momento, eu fui atrás de buscar, eu preciso entender essa coisa aí de Deus, de Jesus, de Espírito Santo. Eu fui ler a Bíblia. Antes de ir na igreja, eu li a Bíblia inteira. Para eu descobrir o que é que tinha sobre Deus. E o melhor lugar que eu pensei era na Bíblia, que diziam que era a palavra de Deus, então era o melhor lugar que eu poderia saber. Então, eu fui transformada e atraída. Não foi por pessoas primeiramente. Depois eu fui atrás das pessoas para elas falarem para mim. Quase obriguei uma amiga da escola a me falar sobre Jesus, que ela tinha medo, porque ela é crente. E eu era pá virada, então não era uma pessoa. Mas eu ficava lá, isso, e aquilo. E a menina não queria papo comigo. Mas eu forcei ela. Então, a Bíblia, ela nos abre o entendimento para revelar quem Deus é. E a questão é que muitas pessoas estão ouvindo falar sobre Jesus, mas é só uma informação. Elas não estão tendo uma experiência que comprove que Jesus de fato é o Filho de Deus. E essa experiência, ela é trazida através daqueles que já experimentaram. É muito diferente um cara do YouTube contar algo sobre Deus do que eu chegar e dizer, oi, eu sou Daniela. E eu tenho uma experiência que eu vivi com Deus. Ela está me vendo. Os discípulos, se lembra lá no começo, ouviram da boca de Maria Madalena, não creram. Ouviram dos outros dois, também não creram. Mas quando eles viram Jesus ali, não tinha como não crer. Então, Jesus, quando ele diz, sede minhas testemunhas, é porque testemunha, ela comprova. Testemunha, ela realmente participou de algo. Ela viu, ela esteve presente. Então, tem muitas pessoas que não estão crendo porque falta testemunha. Alguém que chegue lá e ajude ela a crer. Porque não é assim na justiça? Aconteceu um fato, aí as testemunhas vão contar o que aconteceu até que o juiz diga, realmente, segundo o que as testemunhas testificaram, isso é assim, isso é assado. Da mesma forma, é com Deus. Nós precisamos ser aqueles que comprovam. Nós precisamos abrir a nossa boca e chegar para um bêbado e dizer, eu tenho um lugar melhor para você. Você não precisa disso. E ele vai dizer, como assim? É porque eu já estive aí, mas agora eu estou em outro lugar. Isso é um fato, ele não pode dizer que eu não estou. Eu já estive nos dois lugares. Nós precisamos, para aquelas famílias que estão lá, sem expectativa mais, a maior confusão, e dizer, tem chance para você. Porque eu vivi assim e agora Jesus me dá a condição de viver assim.
Gente, nós estamos falando de coisas que o homem não pode fazer. Coisas que a gente não pode comprar. Quantas pessoas ricas estão vivendo nas trevas sobre o domínio de demônios? Porque ninguém chega lá para ela e diz: ó, você não precisa pagar, não é seu dinheiro que vai resolver. Mas eu tenho a saída para você, e a saída está em crer em Jesus Cristo. Porque eu criei e a minha vida foi transformada. Eu criei e algo extraordinário aconteceu dentro de nós. Então é essa mensagem. Abra comigo Romanos 10, para você ver que o que eu estou falando não é ideia da minha cabeça. Romanos 10. A palavra diz que Jesus, através do apóstolo Paulo, falou assim: que todos que pedissem a ajuda de Deus encontraria. Todos. A gente precisa dizer isso para as pessoas. Olha, eu não posso te ajudar. Eu sou limitado. Mas eu conheço alguém que pode te ajudar. E a pessoa vai dizer: quem? Jesus. A questão é: você de fato conhece Jesus? Você tem certeza que Ele pode ajudar as pessoas? Você precisa crer nisso. Porque senão como você vai dizer para elas? Então a gente vive numa situação em que a gente vê alguém doente, a gente diz: ah, eu conheço um médico tal, cicrano, ele é bom, ele fez isso, aquilo, né? A gente, tem alguém com problema na justiça, a gente sempre diz: eu conheço o advogado fulano de tal, ele já resolveu essa causa, aquela outra. E por quê? Que quando a gente vê as pessoas em alguma situação difícil, a gente não diz primeiro, não que não possa usar os médicos e os advogados, mas por quê que a gente não diz: você conhece Jesus? Ele pode ajudar você a resolver o seu problema. Vamos botar Ele em primeiro lugar. E eu pensando, eu disse: meu Deus, eu acho que nas situações da nossa vida que a gente passa todos os dias, Jesus deve ficar assim: ok, vou aguardar agora Ele vai falar, né? Nos bota na frente de alguém em necessidade. E a gente quer resolver. E a gente chega lá: o fulano, eu estou passando essa situação, aquela e aquela outra. E acho que Jesus fica lá: ok, agora Ele vai dizer que eu posso. E você fala do médico, fala da pessoa, fala até do pastor. Tem um pastor que é muito bom, vai orar por você e você vai ficar bem. Fala de todo mundo. Mas não chega e diz: eu sei que tem vários tipos de ajuda que a gente pode conseguir. Mas primeiramente, a gente precisa trazer alguém que pode solucionar todas as coisas, porque Ele é o Deus do impossível. E eu acredito que Jesus fica lá: ok, agora Ele vai falar de mim. Agora Ele vai dizer, ou ela vai dizer, que eu posso ajudar. E a gente não fala. Porque a gente tem medo. Porque a gente tem que vergonha, né, de as pessoas pensarem que a gente é um religioso, que a gente é um crente. E a gente ainda tem outro medo. Aí se ela perguntar uma coisa que eu não sei falar sobre Jesus, porque eu não tenho intimidade com Ele. Esses são a razão dos nossos medos. Às vezes a gente está tão distante de Jesus, que se Ele não serve para mim, como que Ele vai servir para alguém? Às vezes nos nossos próprios problemas, nós queremos a ajuda de todas as pessoas, mas deixamos Jesus de lado. Como que eu vou dizer para fulano, cicrano, que Jesus pode ajudar, se Ele não tem nem me ajudado? A gente precisa começar a desfrutar do poder de Jesus nas nossas próprias vidas. A gente precisa começar a incluir Jesus na nossa história, nos nossos problemas, na nossa casa, na nossa família. Então, indo para o texto aqui, Romanos 10, 12, nós vamos ler. E Paulo diz assim, 12, 13. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés do que anuncia as boas notícias. Traduzindo isso, Deus está dizendo para nós:
todas as pessoas que precisarem da ajuda, a minha ajuda, serão salvos, receberão ajuda. Eu não sei como você chegou aqui, mas escute isso. Se você está precisando de ajuda em alguma área da sua vida, Deus, não sou eu, Ele diz a sua palavra, que todos que invocarem o Senhor, todos que clamarem ao Senhor, todos que buscarem a ajuda do Senhor, vão receber. Mas esse texto que já foi dito por um profeta, ele faz algumas indagações e ele diz: mas como as pessoas vão pedir se elas não crerem? Como? Se elas não acreditam que Jesus pode realmente fazer coisas extraordinárias, elas não vão pedir. Aí ele diz: e como elas poderão crer sem ouvir a mensagem? Como elas saberão que Jesus pode resolver, ajudar ela naquilo que ela precisa, se ela nunca ouviu sobre isso? Se ninguém der um testemunho de que Jesus pode. E ele diz: como ouvir a mensagem se não for anunciada? Como elas ouvirão se as pessoas que já têm essa mensagem não estão abrindo a sua boca para declarar essa mensagem? Como elas poderão ouvir? E como a mensagem será anunciada se não forem enviados mensageiros? Hoje, o maior clamor do céu é pelos mensageiros autênticos, pelos mensageiros verdadeiros, que têm uma experiência com Jesus de verdade, que sabem com a sua própria vida quem Jesus é, que têm as marcas da dor e da cura. Então esses mensageiros é o que o céu está clamando. E eu tenho uma pergunta para você. Hoje, quem são os mensageiros? Quem são os mensageiros que Deus quer usar hoje? No dia... Hoje é quanto? 1º de outubro. Quem são os mensageiros que Deus quer usar para falar a este mundo, a esta geração, que Ele é o Filho de Deus, que Ele morreu para a redenção da humanidade, que Ele quer libertar o cativo, o oprimido, que Ele quer expelir os demônios, que Ele quer curar as doenças, que Ele é poderoso para salvar, que Ele vai voltar para buscar a sua igreja? Que as pessoas precisam crer no Evangelho, arrepender-se dos seus pecados, serem batizados e continuar gerando os discípulos. Quem são esses mensageiros? Pelo menos eu vi 2 dizer que é. Eu vou perguntar de novo para te dar outra oportunidade, porque se você não se compromete, não é com você. Quem são esses mensageiros? Não se responsabilize pela multidão, diga eu. Sabe, porque talvez só 2 ou 3 se responsabilizem por isso. E eu vou perguntar mais uma vez. Quem são esses mensageiros que Deus quer usar hoje? Eu sou essa mensageira. Eu vou dedicar a minha vida a essa mensagem. Porque isso é ser discípulo de Jesus. É eu estar comprometido com aquilo que fez Ele deixar a sua glória e morrer naquela cruz. Eu preciso estar comprometido, ainda que a minha fé seja bem pequena, ainda que eu não conheça muitas coisas, mas o suficiente eu já sei, que Ele é o Filho de Deus, que morreu para tirar o pecado do mundo. Eu preciso ser responsável com essa mensagem. Eu preciso abrir mão da minha própria vida para fazer a vontade de Deus. Eu preciso estar comprometido com isso. Porque se eu não me comprometer, muitas pessoas não vão poder pedir ajuda de Deus. Não poderão pedir ajuda de Deus. Porque não vão saber que existe um Deus que é poderoso para transformar a vida de uma pessoa e para colocar ela eternamente na presença de Deus. Eu preciso estar comprometida com isso. Eu tenho mais uma pergunta. Eu vou acabar com essas perguntas, tá? O que a presença de Jesus
tem causado em sua vida e em sua família. Isso é fatos. Me diga o que esse conhecimento de Jesus tem causado na sua vida pessoal e dentro da sua casa. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que nós pedimos ou pensamos. Jesus precisa começar a operar nas nossas vidas. Jesus precisa repreender essa incredulidade, essa dureza do nosso coração. Ele precisa demonstrar que Ele é Deus conosco. Nós precisamos ver o poder dEle agindo nos nossos pecados, nas nossas falhas, nas nossas limitações. Então, porque se Jesus não servir para transformar a minha vida, a minha história, a minha casa, se Jesus não me revelar o Pai, o que eu tenho para contar? Que mensagem eu vou dar para as pessoas? Então é muito importante que Jesus esteja gerenciando todas as coisas na nossa vida. Eu não vou dizer que nós já somos perfeitos. Eu não vou dizer que nós já somos o dono da verdade, porque a verdade pertence a Deus. Mas nós precisamos ver Jesus atuante em nossas vidas e em nossas famílias. Se Jesus tem interesse para o homem perdido, pecador, você acha que Ele não tem interesse naqueles que creram nele já? Não tem interesse no que é seu, na sua casa, na sua família? Mas nós precisamos trazer mais dele, para que a gente possa ter muitas coisas para falar sobre o que Ele tem causado. O que essa vida com Jesus, o que essa nova vida, o que o Evangelho tem de fato causado na minha vida. E a última pergunta é: o que essa mensagem que Jesus deixou aos discípulos e chegou até nós afeta o seu futuro? O que essa mensagem afeta o seu futuro? Você de fato acredita que você vai estar com Ele na glória celestial? Você acredita que Jesus vai voltar para buscar aqueles que decidiram por Ele, viver para Ele e por meio dEle? Você tem essa segurança que se você permanecer até o fim nos caminhos do Senhor, tem salvação para a sua vida? Você está seguro disso? Você está seguro que a morte de Jesus naquela cruz trouxe vida e redenção e salvação para você? Quando nós temos essa certeza, nós começamos a viver aqui diferente. Todas as vezes que nós queremos desistir por causa das circunstâncias que nos sobrevêm, a gente olha para a cruz, o que foi feito ali atrás e para onde essa cruz vai nos levar. Para a glória celestial. Não adianta ficar correndo atrás das coisas dessa vida, porque essas coisas ficarão para essa vida. Corra atrás de Jesus. Busque Deus, porque isso vai afetar o seu futuro. O texto que nós lemos diz que aqueles que crerem e forem batizados serão salvos, mas os que não crerem já estão condenados. É a verdade, não tem meio termo. Pessoas estão destinadas ao inferno já. Não é quando já estão, porque elas não creem na salvação que há por meio de Jesus Cristo. Porque elas não têm essa esperança de salvação, porque elas não se comprometeram com essa salvação e não estão andando perseverantemente o caminho que Jesus propõe para o seu povo, para a sua igreja. Muitos já estão condenados e só há uma esperança para essas pessoas, se elas ouvirem essa mensagem e elas serem tocadas, se elas receberem essa mensagem e por elas serem transformadas.
Esse é o papel da igreja. Esse é o meu papel. Esse é o seu papel. Alcançar o coração das pessoas através da mensagem. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo de Deus é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo trabalha em comunhão com a gente. A nossa parte é proclamar, ide pregai em todos os lugares, a todas as pessoas. Eu estava pensando, sabia que você que veio, talvez tenha alguém que veio pela primeira vez hoje aqui. Glória a Deus. Deus trouxe você para ouvir essa mensagem. E que bom que você veio na igreja. Mas você sabia que tem muitos que nunca virão à igreja? E aí? Se a gente não falar lá, onde eles estão. Não é todo mundo que consegue chegar até aqui. Porque para chegar aqui você tem que quebrar muitas barreiras. Dentro de você mesmo. Mas muitos estão precisando ouvir, não importa como. Então, em nome de Jesus, declare essa mensagem. A tempo e em fora de tempo. A quem merece e a quem não merece. Certa vez a gente estava fazendo evangelismo nas cidades. E eu estava indo com outra pessoa nas casas. E a gente parou numa praça e tinha uma roda de drogado. Tudo drogado. E Deus falou, vai ali que eu quero eles. E eu fui lá, uma mulher, sentei na roda do drogado e eles ficaram tudo rindo. E essa louca aí? E eu fiquei lá, bem séria. E eles, e aí, o que é que tu quer? Aí eu disse, não, nada. Só quero dizer uma coisa para vocês. Deus se importa com vocês. Deus quer transformar a vida de vocês. Deus tem uma nova vida para vocês viverem. Vocês podem escolher continuar com essa, ou vocês podem abrir o coração de vocês para Deus. Hoje aqui nessa praça, a gente vai ter um culto, a palavra de Deus vai ser pregada e eu quero convidar vocês. Gente, riram de mim. Imagina um monte de drogado lá, zombaram mesmo. Eu não me importei, eles precisavam ouvir aqui. Ok, obrigado pela atenção dos que deram, né? E saí. Quando foi à noite, eu só fiz o que era minha parte fazer. Deus é quem convence as pessoas. Quando foi à noite no culto, a roda deles estavam lá, no mesmo lugar. E o culto era Só que eu não vi um na roda. Eu olhei e parecia o chefe deles. O que me perguntou, o que é que a senhora, o que é que você quer aqui? No meio da gente. Você sabe quem é a gente? Ele tipo... E eu olhei e eles estavam lá, tudo zombando do culto, só um não estava. E teve a pregação, o louvor, teatro, um monte de coisas que fazia. Quando teve a hora do apelo, que eu olhei, ele saiu lá, não sei de onde, já com a Bíblia embaixo do braço. Eu fiquei, meu Deus, como assim com a Bíblia? E ele foi e ele entregou a vida para Jesus. E eu, quando fui lá abraçado, sabe o que ele me disse? Não se preocupe, desse caminho eu não desvio nunca mais. E foi embora e os outros tudo rindo. O crente agora é crente. Os outros zombaram dele o quanto puder. E ele, não se preocupa, eu não me desvio desse caminho nunca mais. E foi embora e os zombadores ficaram. Porque é assim que acontece. Nem todos vão crer. Mas a palavra de Deus diz que uma vida vale mais que o mundo inteiro. Eu não sei como esse rapaz, que hoje já deve ser um homem, está. Mas Deus está fazendo a sua obra pelo mundo. Então, Deus quer que a gente só faça o que a gente tem que fazer. Só prega a palavra. Só testemunha. Só diz a verdade de Deus. E o Espírito Santo vai fazer a sua obra. Fica